Olá, gente! Tudo bem com vocês? Aqui sou eu, Katiusha Russa, e vocês estão no meu canal novamente com um vídeo muito interessante. Gente, eu tô muito feliz porque finalmente eu consigo gravar alguma coisa pra vocês sobre minha cidade, e inclusive um prédio super estético que foi construído na União Soviética ainda, e eu vou contar sobre isso um pouquinho pra vocês neste vídeo. Hoje eu gostaria de mostrar pra vocês minha cidade natal, que é uma cidade provincial, pequenininha, com somente 70 mil habitantes aqui. Mas vai ter muita coisa legal pra vocês. Mas antes de assistir esse vídeo, com certeza, pela tradição, por favor, coloquem like e inscreve no seu canal, por favor, porque isso vai ajudar muitão pra mim. Bora lá! Uma coisa muito interessante que eu gostaria de contar para vocês sobre esse prédio, que esse prédio se chama Khrushchevka. É um prédio que foi construído na presidência de nosso presidente Khrushchev aqui. E é muito interessante que antigamente na União Soviética, esses prédios foram dados de graça, gratuitamente para os moradores dessa cidade. É muito interessante que hoje em dia a gente nunca vê isso, né? Mas é um processo muito interessante. Se você trabalhava numa fábrica, por exemplo, ou algum lugar específico, na União Soviética, você gostaria de receber um apartamento, você precisava entrar numa fila e esperar mais ou menos 5 ou até mais de 15 anos. E desse jeito aqui, muitos moradores que moram até hoje aqui, um dia lá na União Soviética, na 1980 e pouco, receberam esse apartamento de graça. E hoje em dia eles vivem ainda ali, gratuitamente. Olha que legal. E aqui nós temos, sempre perto desses prédios antigos, nós sempre temos esse garagem aí. Garagem por quê? Porque, como vocês podem ver, dentro do prédio a gente não tem estacionamento. E a maioria dos carros que ficam ou aqui lá fora, ou eles ficam dentro de garagens, mas percebem que tem poucos garagens para tantos apartamentos, então nem todo mundo tem uma garagem. E aqui pertinho temos uma área de brincar. Esse é inclusive um balanço muito moderno e novo, tá? Olha só. E esse é um desse prédio também, só que ele já foi meio que reformado e fizeram uma arquitetura muito boa, inclusive design bem moderno aqui. E quem vai me ajudar a gravar esse vídeo maravilhoso é minha mãe. Mãe, fala oi. Скажи oi. Oi. É muito interessante como as pessoas gente, as pessoas olham pra nós e pensam que nós loucas. E mãe é muito vergonhoso. Minha mãe vai me ajudar a gravar vídeo hoje porque eu gostaria de mostrar pra vocês um pouquinho de ângulo maior, né? Infelizmente minha mão não é tão comprida quanto parece, né? O plano de hoje é para mostrar pra vocês um pouquinho da parte histórica da minha cidade, porque minha cidade, gente, é muito antiga. Ela tem mais de 1000 anos. Acredita? 1000 anos. Ela foi formada em século IX aqui, quando tinha ainda governo búlgaro. Governo, né? Uma organização búlgara aqui. É uma cidade relativamente pequena. E a cidade de Lavga, que é minha cidade natal, se divide em duas partes. A gente fala que é uma parte de baixo e uma parte de cima. Nós vivemos, minha mãe, minha avó vivem em parte de baixo. Ela se considera uma parte histórica. A parte de cima já é mais moderna, com prédios mais modernos. Vou mostrar pra vocês como é que é a vista, né? Parece que a gente tá num vilarejo aqui. O colorido russo, gente, das cidadezinhas antigas aqui. Ó, são as casinhas muito quentinhas. Tá vendo que tem chaminé aí em cima. Nós começamos a ir numa rua principal do nosso bairro aqui de baixo, da parte de baixo histórica, que se chama Rua de Kazan. Vocês estão vendo? Cadê? Gente, onde que tá? Ah, tá aí, ó. Vocês estão vendo o estátua do Lenin, porque é muito comum, ainda da época soviética, ter uma estátua do Lenin. Na verdade é só o monumento, só o busto, né? Dá pra ver só a cabecinha dele lá em cima. Todas as cidades, pequenas, grandes, qualquer uma cidade tem uma estátua do Lenin. É uma homenagem à União Soviética. Привет! Пока! Muito querido menino, me falou oi, depois tchau. Aqui antigamente nós tínhamos correios. Hoje em dia eu não entendo como funciona, se funciona ou não funciona. E aqui tem uma estátua muito interessante, que foi construída em homenagem da Segunda Guerra Mundial. Mostrar mais perto. Olha só, gente. Isso aqui é uma mulher na bicicleta e isso aqui é o elétrico,
que mexia com luz e tudo mais. Isso foi feito à homenagem da Segunda Guerra Mundial, porque eles ajudavam muito ao fronte, as pessoas que serviam na guerra, protegia a Rússia naquela época. E aqui, nesse bairro, eu passei muitos anos da minha infância passeando com meus amigos. Hoje em dia tem esses prédios que já são restaurados, que já são mais modernos, mas antigamente era bem antigo. E como esses são prédios que a gente chama prédios históricos, eles vendem por 1 rublo. Esse foi vendido por 1 rublo, já foi restaurado. Esse também foi vendido por 1 rublo e ainda não foi restaurado, mas vai ser restaurado igual na plaquinha ali. E inclusive aqui nós temos uma nossa meio que ponte do amor, uma pracinha do amor, que as pessoas que casam vêm aqui e colocam seus, como que chama? Gente, como que chama esse negócio? Cadeados. Eles escrevem o nome, a data, e pessoas acreditam que quem faz isso vive para sempre no amor e muito feliz. Quando eu era pequena não queria colocar com meu marido futuro, mas quem sabia que ia viver no Brasil, né? E olha essa igrejinha, gente. Muito fofinha, muito bonitinha. E aqui temos um tipo meio riozinho congelado. Esse lugar é muito nostálgico para mim, porque eu sempre fazia esse caminho para a escola, para minha escola, né? Eu saía dali e ia pela rua até minha escola. Esse prédio também que a gente tem aqui, esse vermelho, antes nem era vermelho. Todos esses prédios foram restaurados, mais ou menos restaurados, tipo, colocada tinta nova, né? Mas essa é a nossa rua principal da parte histórica da cidade. Na verdade, nossa cidade é uma cidade muito antiga e nessa cidade viviam muitos comerciantes, que na época a gente chamava eles de kupci. E todos esses prédios aqui foram construídos na época deles. Então, imagina, esses prédios todos têm mais ou menos 200 anos. Por exemplo, minha casa, onde minha avó mora agora, ela tem 100 anos. Muito antiga e ainda está intacta. E aqui nós temos um dos bares, dos cafés que ficam dentro aí. Mas a gente não vai entrar porque não dá só para entrar e para mostrar, infelizmente. Muitas coisas que eu vejo hoje em dia que são totalmente diferentes do qual era 6 anos atrás, quando eu fui, sei lá, vivia aqui ainda, né? Mas é bem charmoso, nossa, assim, essa ruazinha. Aqui temos museus também. Não, eu literalmente adoro essa colorido da cidade, na minha opinião, é muito lindo esses prédios e eu adorando que ninguém tirou eles realmente estão assim. Gente, isso que eu tô falando pra vocês, olha só, quem vivia aqui antigamente são esses comerciantes, né? Aqui, por exemplo, né? São comerciantes, muita coisa, eles eram principais pessoas aqui nessa nossa cidadezinha pequena. Eu gosto muito aqui de, apesar a nossa cidade ser muito pequena, nós temos muita coisa aqui para ver. Tipo, por exemplo, aqui temos um banquinho que a gente pode sentar e aproveitar a vista de uma cidade maravilhosa. E vocês podem ver como a cidade é pequena, que não tem ninguém nessa hora, na domingo aqui. Ou talvez porque tá frio -9, ou talvez porque as pessoas estão fazendo coisas melhores do que passear. Não sei. Aqui nós estamos aproximando da uma área muito sagrada para nós, que é lá, tá vendo? Lá no finalzinho, nós temos o fogo eterno. O fogo eterno representa o fogo que nunca vai parar, que homenageia os soldados que participaram da Segunda Guerra Mundial. Inclusive, nós temos uma lista lá, super grande, dos nomes dos todos os soldados daqui que participaram da guerra. Eu acho muito bonito esse ato do nosso fogo eterno. Eu simplesmente adorando isso, porque bem quando eu queria descer lá e mostrar para vocês como o fogo eterno, o que está acontecendo, uma reforma, estão reformando o fogo eterno e nós vamos ver se tem algum outro jeito de descer lá. Mas uma coisa muito interessante que a gente tem na Rússia, que se chama gorky. São montanhas da neve que a população faz para descer
E é muito divertido. Inclusive tem algumas pessoas descendo, vou mostrar pra vocês, é muito divertido. Tem uma montanha lá e tem umas pessoas, talvez ela vai descer, pode ser que sim, pode ser que não. Ó, lá é fogo eterno, gente. Não tem como chegar mais perto, tá vendo esses negócios aqui? Lá tem os nomes, provavelmente eles estão reformando, fazendo mais bonito ou não. Mas aqui, ó, esse é o fogo eterno que nunca vai parar de queimar, a homenagem dos soldados que participaram da Segunda Guerra Mundial. Olha, gente, que legal. Toda essa área lá embaixo é a área que a gente chama de lagos, porque tem os lagos lá que são congelados, não dá pra ver, mas tem muitos lagos aí. E, inclusive, toda vez quando temos algum evento, algum feriado aqui, a gente vem aqui porque tem muitas comemorações, tem inclusive lá o palco, né? Muito legal, tem até lá pra andar de patins do neve, muita da hora. Nós vamos entrar aqui para comprar um chazinho porque está muito frio. Vamos ver. A mãe vai pegar café, né? Igual uma brasileira raiz. Gente, nós entramos num café aqui. A mãe pediu café, já bebeu. Eu vou tomar meu chazinho. Aqui está tudo vazio, porque eu acho que no domingo as pessoas não vêm aqui. Prefiro ficar em casa. Chegamos na praça principal. Aqui é todo rally acontece. Quando você tem algum evento, algum feriado, todo mundo vem aqui. Inclusive, quando nós temos o ano novo, geralmente é aqui que coloca uma pinheira bem grande. E eu devo dizer que cada vez está melhor, porque nunca tinha essas casinhas aqui. Essas casinhas foram feitas para feirinha. Às vezes acontece feira, né? Colocaram até uma TV grande para assistir alguma coisa. Enquanto estamos vindo a ver estátua do Lenin, encontramos estátua de um desenhador, de um pintor famoso que viveu aqui, que o nome dele é Shishkin. Olha só que legal. Aqui em cima da minha cabeça você está vendo o estátua ao Vladimir Lenin. Como eu falei, é muito comum essa influência da União Soviética, vive em nós até hoje e temos muitas estátuas assim. Ele está em pose de fazer algum movimento com a mão, né? E aqui atrás vocês estão vendo minha escola, onde eu estudei por muitos anos da minha vida, onde eu tenho muitas memórias boas e ruins também. Aqui minha querida escola, gente, nossa, quantas nostalgias. Lá aquele prédio aí, onde a gente fazia educação física, está fechado, inclusive agora, porque hoje é domingo. E aqui nós temos outro prédio, esse aqui, nós temos a biblioteca municipal. Por muitos anos da minha vida, quando eu não tinha internet na minha casa, no computador, pegava um computador do biblioteca que eles permitiam mexer e fazia minhas pesquisas. E esse prédio que vocês estão vendo atrás de mim é um prédio que foi construído na época de Stalin. Todos os prédios vão ser divididos em várias presidentes que a gente já tive aqui, né? E prédios do Stalin consideram os melhores prédios porque eles eram mais luxuosos, mais bonitos. O apartamento era muito altos. Se você quer comprar um apartamento nesse prédio que foi construído na época do Stalin, vai ser bem mais caro por conta de divisão dos quartos que são maiores, que os tetos mais altos. E se você comprar, por exemplo, um apartamento num prédio do Khrushchev, vai ser bem mais barato. Agora nós vamos entrar num parque. Essa é uma entrada muito bonita do parque, onde eu passei minha infância brincando lá. Com cada ano, esse parque melhora muito. Esse parque se chama Parque do Alexander. Nós temos uma pontezinha aqui, inclusive alguém colocou os cadeados do aquele de casamento que eu falei pra vocês, para ter um casamento muito feliz e longo. Esse parque é muito grande, então em todos os cantos tem aqui o banquinho para sentar, umas exposições. Claro, agora tá tudo mais ou menos, né, fechado porque agora tá frio, ninguém quer vir, mas no verão aqui é uma beleza. Tem muita gente no verão, quando tá quentinho, muito legal. Vocês sabem como é frio aqui, pode chegar até -30. Nós importamos muitas com pássaros, então nas muitas árvores vocês conseguem ver essas casinhas. A gente faz umas casinhas de qualquer coisa, gente. Se você não tem madeira, você pega uma garrafa de suco e coloca um buraco dentro, né? Colocou um buraquinho e dentro você coloca uma comidinha, um pãozinho, qualquer coisa, porque eles realmente vêm e comem, gente. E isso aqui ainda foi construído quando vivia aqui
Se chama Alheia dos Apaixonados aqui, tipo uma mulher lâmpada e um homem lâmpada. Eles, inclusive, ligam essas lâmpadas de noite. Nós temos aqui algumas exposições, eu acho muito legalzinho. Tem um banquinho, é como se fosse uma história. Eles contam uma história das duas lâmpadas, onde eles se encontram no parque. Depois eles se apaixonam e ficam juntos, aí eles se casam e final da história. Vamos, mãe. Nenhum parque pode ser sem um parquinho de crianças, né? Como vocês podem ver, não tem ninguém, porque literalmente tá frio, tá -9, -10 e ninguém vai querer sair nesse frio. Ó, aqui acabou de caminhar um passarinho. E aqui no verão tem um fonte, que agora está cheio de neve. Não tem fonte nenhuma. Aqui nós temos uma estátua para um cachorrinho sem casa. E aqui nós temos como se fosse porta-moeda, é assim que chama? Para colocar moedinha para ajudar aos cachorrinhos que tem sem casa. Como nossa cidade é pequena, gente, nós temos somente um prédio alto aqui, que é prédio de 17 andares. E ele é considerado o prédio mais alto da cidade. Mas tem muita história muito engraçada ao mesmo tempo, triste. Esse prédio foi construído muitos anos atrás, quando eu ainda vivia aqui. Depois de 1 ano, 2 anos depois de ser construído, ele começou a entartar. Ele começou a ser igual aos prédios do Santos, gente. Ele começou a, literalmente um pouquinho cair pro lado. Primeiro pro 2 centímetros, depois pro 5. E os apartamentos começaram a ser bem baratos lá, porque as pessoas saíam por causa do medo. Eu acho que aqui é muito engraçado, porque os brasileiros moram bem tranquilos nos prédios que são bem mais tortos que isso, lá em Santos, e tá tudo certo. Aqui onde a gente está passando agora, nós temos o orfanato. Esse orfanato, o único orfanato da nossa cidade. Lembrem, eu falei pra vocês que nossa cidade tem 2 partes, parte de baixo e parte de cima. Que parte de baixo é a parte mais antiga e de cima é mais moderna. Exatamente agora eu e minha mãe estamos alcançando essa fronteira entre 2 partes da cidade. Gente, eu acho tão poético, tão romântico essas árvores aqui. Assim, a câmera, ela não consegue passar a imagem disso daqui, como isso está bonito. Aqui as casas, os prédios já são mais modernos. Inclusive minha mãe queria comprar um apartamento aqui, mas estava muito caro por causa, primeiro, de uma localização boa, que a gente já está se aproximando ao centro da cidade, e que são as casas modernas, né? Que as casas dentro são bem grandes. Um apartamento aqui que tem 1 quarto somente custa 5 milhões de rublos. Nossa, muito caro. Lá na frente vocês estão vendo um prédio, o hospital onde as criancinhas russas da nossa cidade nascem. Inclusive eu nasci naquele prédio ali. E essas casas que vocês estão vendo são também os prédios que foram construídos na época do presidente Khrushchev. O propósito dessas casas da Khrushchevka era dar casa para todo mundo. Quando você entra nesse apartamento da Khrushchevka, são apartamentos pequenininhos, com corredor pequeno, casinha minúscula. Os tetos também são baixos, mas o propósito era dar casa para todo mundo. Enquanto o Stalin queria dar umas casas luxuosas para o povo, o Khrushchev queria dar apartamento para cada um, e era uma coisa rápida de ser construído, sabe? Era uma coisa prática. Finalmente chegamos à parte de cima que eu falei para vocês. Aqui vocês podem ver que tem mais carros, que tem mais pessoas andando, que tem umas coisas mais modernas, ó. Aqui, por exemplo, nós temos prédio de prefeitura. Ó, mais uns prédios do Khrushchev aqui, só que a diferença é que eles meio que restauraram, fizeram uma reforma, está muito mais bonito, muito mais arrumadinho, né? E aqui tem que estar muito cuidado, porque embaixo do neve tem gelo, tem muitas pessoas caindo. Привет, pra cá. Temos muitas aqui floriculturas. Muitas mesmo. Vamos entrar numa loja aqui para comprar uma coisa que a gente precisa,
Aqui você pode achar tudo. Ó, gente, minha calça aqui na Rússia é muito popular entre as mulheres. E até temos essas lojas que dá pra comprar qualquer coisa. Maquiagens, higiene, inclusive, gente, preços. Por causa das sanções são bem altas agora. Então as coisas que estavam baratas antigamente estão bem mais caras. Mais um exemplo de um prédio assim, do Khrushchevka, né? Aqueles prédios práticos que fizeram um sucesso. Olha que lindo, gente. Por causa das restaurações, localização, apesar de apartamentos ser pequenos, é um preço bastante alto também. E esse aqui é o nosso McDonald's russo, que se chama Vkusnaya Tochka, que significa gostoso e ponto. Literalmente é a mesma coisa que o McDonald's de antes, só que o logo diferente, o nome diferente, mas o gosto das coisas é totalmente igual. Como nossa cidade não é muito grande, esse McDonald's é o único McDonald's que a gente tem. Então todas as pessoas jovens que querem se encontrar pra fofocar e tudo mais, se encontram lá no Vkusnaya Tochka e ficam sentados aí. É o encontro dos jovens de noite. E eu passei minha adolescência lá também. Ai, gente, vocês viram isso? Que legal! Eu adoro, nossa, gente. A mãe tá vermelha de vergonha. Aqui é nosso centro da cidade. Tem a pizza ali, tem um restaurante de comida georgiana lá, tem uma loja de roupa aqui. Cada vez está ficando melhor e maior e mais legal, mais interessante. Aqui é a entrada na feira, gente. Não mudou nada. Só mais bonitinho ficou. Meu Deus, gente. A feira tá fechada. Vamos entrar não sei aonde agora. No mercado aqui. Gente, entramos na feira. Eu achava que tava fechado, mas não, na verdade eles só me trocaram uma entrada. Ó, tô vendendo uns. Nossa, que delícia. Muita fome. Ó, corredorzinho da feira. Aqui nós temos frutas, vegetais, flores de novo. Eu passei aqui em França. Gente, estamos na parada de ônibus, porque pegaram um ônibus, porque a gente vai para uma região aqui, onde eu nasci, né, onde a gente vivia antes, é uma região bem moderna aqui desenvolvida. Hoje em dia, um pouquinho mais difícil de pegar um ônibus, porque são mais raros do que antes, por exemplo, né? E tá muito frio. Gente, nós não conseguimos esperar no estação, na parada de ônibus, porque a gente ficou mais ou menos 20 minutos, não vê nenhuma ônibus, então a gente não aguentou e fomos de táxi. Gente, como nós não fomos num ônibus, não consegui mostrar para vocês o transporte público. Vou deixar aqui alguns fatinhos para vocês. Como é por dentro, como é por fora. Eu acho que é muito parecido, talvez, com o transporte do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, é bem diferente. Porque a gente não tem aqueles negócios palito metálico, né? Palito de ferro, que quando você entra, você paga e entra. Não tem aqui na Rússia, né? Tem um controlador, que é uma pessoa que vai até você e cobra dinheirinho. Chegamos, gente, no bairro, o bairro onde eu vivi. Esse bairro é bem em cima. Se você continuar indo pra frente lá, você já vai ir pra outra cidade. E esta casa que vocês estão vendo, gente, eu nasci nesta casa. Essa casa, gente, que eu passei minha infância toda, quarto andar, é bem ali a minha sacada. Nossa, gente, que nostálgico, porque a casa é igualzinha. É muito interessante a história desse prédio. Antigamente, nos anos 90, aqui na União Soviética ainda, as pessoas poderiam receber os apartamentos de graça, como eu mencionei no início do vídeo. E minha avó e meu avô, quando eles eram jovens, já tiveram minha mãe e minha tia, eles trabalhavam numa fábrica. E o governo anunciou os apartamentos de graça. Para receber apartamento nesse prédio, meu avô esperou por 4 anos. Ele entrou na fila,
juntou todas as documentações e depois de 4 anos ele recebeu seu apartamentinho de graça. E esse não era um apartamentinho qualquer, tinha 3 quartos, muito grande, muito legal, que a gente passou muito tempo. Só que antigamente esse bairro considerava meio que um pouco perigoso. Temos muitas histórias alegres também dessa casa, quantos sombrios. Vivemos aqui por muitos anos, depois minha família vendeu o apartamento aqui e a gente foi para parte de baixo da cidade porque lá era mais seguro, mais tranquilo. Привет! Бразилию. Да. О, спасибо. Mais pra frente daqui, nós temos o lugar mais desejado dos todos os moradores dessa cidade. Porque lá os apartamentos são muito bonitos, são melhores, são maiores, mas são caros. Tem muitas escolas particulares, novas. Então, esse bairro aqui, ele desenvolvendo com muitas... Ai, velocidade. Minha língua não tá mais funcionando, Jesus. Aqui nós vamos agora no mercado, porque temos que comprar um pão para casa. E é isso. Entramos numa loja de calçados. Por muitos anos eu comprei calçado aqui. muitos anos, gente. Yeah. Gente, literalmente essa foi um pequeno tour para vocês da minha cidade. Minha cidade não é muito grande, mas tem muitas coisas boas para ver. E tem umas pessoas bem carinhosas aqui. E é isso. Espero que vocês gostaram do vídeo. E espero que vocês conseguiram conhecer um pouquinho melhor das províncias da Rússia. Muito obrigada por assistir e пока!